Acho que foi. Acho que aconteceu. É porque eu não sei se eu tenho que confirmar. Ah, entrou. Se alguém entrou, tá online. Bom dia a todos. Estamos estreando hoje a nossa série de lives aqui no Instagram. Essa série ela é uma iniciativa do Projeto Gigantes, orientado pelo PET Dimensões. E o objetivo é refletir um pouco sobre questões recentes na formação e mercado de trabalho dos diversos cursos que formam o nosso PET. Né? A nossa primeira live ela contempla o curso de jornalismo. O nosso tema é o jornalismo brasileiro e suas mudanças durante a pandemia do Covid-19. E hoje temos como convidada a jornalista, doutora em letras, docente em curso de jornalismo da Rural e tutora do PET Dimensões da Linguagem, Simone Rolando. Mas já no dia 15 de outubro, a gente já tem marcado a nossa segunda live. Ela vai ser intermediada pelo Bruno Cruz, do curso de Turismo. Ao todo, essa série ela vai ter 11 lives e teremos temas relacionados ao curso de Matemática, Administração, Belas Artes, entre outras, né? Então sigam a gente para ficar por dentro de tudo e acompanhar a gente em todos os outros nossos eventos, né? Eu queria saber como eu faço para chamar a Simone aqui para a gente começar o nosso papo. Oi, pessoal, aqui o Lucas, a Késia. Deixa eu ver. Estão enviando assim. Eu, como todo mundo nessa quarentena, tô aprendendo a mexer nessa função live, que é assustadora. Ela entrou, ela tá aqui. Ao todo, eu fiz 3 perguntas, né, que vão guiar um pouco a nossa conversa. E ela vai variar um pouco sobre as questões assim do mercado de trabalho e também coisas assim emblemáticas que aconteceram na cobertura, né, do jornalismo no Brasil. Aqui, mentir com Simone. Já pedi, esperando a Simone. Agora a Simone vai aceitar. E aí, professora, tá linda, nosso óculos igual. A gente tá A gêmea, só que gente eu tá acho que eu tô gêmea. congelada. Tá nada, tô te vendo. Tá me ouvindo bem? Tô, mas eu tô aparecendo congelada pra mim. Ah, pra mim você tá Engraçado. bem. Tô Deve ser super essa congelada, não conexão. sei o que que houve aqui. Ai, Pra mim ninguém tá merece. bem. Ó, levanta a mão, consigo te ver bem. Não, não tô aparecendo. Deixa eu tentar de novo, peraí. Vai lá. Peraí. Vou, Me chama vou de novo. fechar e vou te chamar de novo. Tá, peraí. Eita, essa conexão do Brasil é ótimo. É oficial de jornalismo. Todo jornalista tem que ter um óculos, né? Vamos tentar de novo. Ó, eu tô me sentindo uma blogueira, tô amando. Ver. Agora, vamos ver. Transmitir com Simone. Agora vai. E aí, professora, será que foi? Ih, rapaz, será que... Gente, como é que as pessoas mexem nisso com tanta facilidade? Agora vai, não é possível. Ela me chamou aqui. Então, além dessa nossa série de lives, a gente já está acontecendo no nosso Instagram uma série de postagens, né, que faz uma cobertura muito bacana sobre as questões, as notícias positivas, né, do Covid-19 no Brasil. Então, quem quiser acompanhar e saber as notícias positivas, vai lá no nosso feed, tem várias postagens legais, várias notícias recentes. Vou chamar a Simone de novo. Eu acho que agora vai. Ó. Aqui, eu não sei como é que. Eu não sei se ela tá online. Eu posso chamar várias pessoas, menos ela, será? Vamos tentar de novo. Simone. Eu acho que a conexão dela caiu. Vamos ver aqui no WhatsApp.
Primeiro é um teste, né? Acontece isso. Aí. Será que ela caiu? Só que me faltava. Deixa eu ver. Simone. Sua. Tô chamando ela aqui no WhatsApp pra ver se a conexão dela caiu. Aqui, ó, ela tá aqui. Apresentar como? Ué, rapaz, cadê ela? Transmitir com Simone. Esperando a Simone. Vamos ver se ela aceita agora. Ó, Conseguimos? Ê! Ih, professora, você tá me vendo, mas eu não tô te vendo. Tá E agora, conectando. gente? Não, calma, daqui a pouco vai. A gente pode continuar. Certo. Eu já falei um pouco sobre a questão das lives, né? Que ela é uma iniciativa do Projeto Gigante, que é orientado pelo nosso PET Dimensões. Falei qual era o objetivo, né? Que é um pouco, refletir um pouco sobre essas questões recentes da formação e do mercado de trabalho dos diversos cursos que compõem o nosso PET. E te apresentei, né, professora? Falei que você é jornalista, doutora em letras, docente do curso de jornalismo na Rural e tutora do PET Dimensões da Linguagem. Eu separei as perguntas. A senhora quer se apresentar, falar alguma coisa? Não, você que está conduzindo a entrevista, eu estou amando. Ai, tá amando. Então, eu vou começar com a minha primeira pergunta, professora. Ela é um pouco relacionada a questões de tecnologia, de redes sociais, que eu sei que a senhora é bem inteirada nesse assunto. E ela é a seguinte, né? Já sabemos que nos últimos 10 anos, com a informatização, o mercado e o fazer jornalístico sofreram mudanças em seus recursos e técnicas. Na sua opinião, a pandemia acentuou a parceria entre tecnologia e jornalismo ou ressaltou mais um desafio para a profissão? Acho que ela está me ouvindo. E como eu não sei se aparece, como ela não está Oi, aparecendo. Bia, Ai, agora foi. desculpa. Imagina. Agora eu tô te vendo. Se puder repetir a pergunta, que caiu Não, no meio. Eu botei no repito. 4G porque não sei por que minha conexão não está boa hoje, não sei por quê. Não, não se preocupa, professora. A pergunta é o seguinte: já sabemos que nos últimos 10 anos, com a formatização, o mercado e o fazer jornalístico sofreram mudanças em seus recursos e técnicas. Na sua opinião, a pandemia acentuou a parceria entre tecnologia e jornalismo ou ressaltou mais um desafio para a profissão? Eu acho que as duas coisas, Bia, porque assim, o processo tecnológico ele é progressivo, mas ele também é muito excludente, né? Sim. Então, em todas as profissões, você tem um duplo processo, independente da pandemia, que é uma aproximação com o expertise tecnológico, um distanciamento também, porque existe muita exclusão digital. Sim. O que a pandemia fez? A pandemia nos manteve encarcerados, né, em casa. A gente encarcerado é um termo bem pejorativo, a gente ficou isolado e a gente, por conta disso, ficou mais atento aos veículos, eu acho. E aí, o jornalismo teve que se reinventar frente a um conjunto de coisas, inclusive otimizando essa comunicação remota no fazer profissional também. Então, eu acho que assim, a palavra tecnologia ela engloba muitas coisas. Engloba, inclusive, uma técnica. Né? Porque a tecnologia, engraçado que etimologicamente, técnica e tecnologia são diferentes. Sim. Técnica vem de tecne, que é um saber fazer. E a tecnologia seria uma cientificizar o fazer, torná-lo um conhecimento organizado. Então, quando você pega a palavra tecnologia e pensa ela no mundo atual, ela virou muitas coisas. O uso de dispositivos, artefatos, o uso de práticas e processos mais sofisticados. Então, quando você pensa, por exemplo, em robótica, em nanotecnologia, você está pensando numa sofisticação de um fazer.
né, num aprimoramento técnico. Mas quando você pensa em dispositivos tecnológicos, por exemplo, o que está acontecendo com a gente agora aqui é um problema da conexão de banda do Brasil. Sim. É muito ruim. Você veja que eu tenho um pacote de 220 mega na minha casa e eu nunca consegui ter 60. Aqui também. A operadora nunca. Porque a distribuição do território da banda, ela é muito cara e muito insatisfatória. A gente tem um problema de telecomunicações grave no nosso país. E aí, por exemplo, tudo que se faz dentro desse campo, no caso brasileiro, é complicado. Né? Então, você repare que se a gente for olhar, por exemplo, os nossos telejornais, as produções de conteúdo online, muitas vezes a gente tinha problema com conectividade com as fontes. Lógico, se eu pego, por exemplo, uma Rede Globo, que está fazendo um monte de programa online, sei lá, o programa do Bial é extremamente potente visualmente, né? Você tem todo um aparato ali, está na casa dele remotamente, entrevistando convidados, você tem toda uma equipe por trás, fazendo um trabalho magnífico, tecnológico, né? Sofisticadíssimo, que parece estar no estúdio. Sim. Então, e também tem vários jornalismos no Brasil, né? Tem um jornalismo glamorizado, que é o jornalismo da televisão, tem um jornalismo de cotidiano, que se expressa nas assessorias, nas redações, nas práticas autônomas. Então, tudo isso impacta no modo como a gente olha essa relação entre processo tecnológico e pandemia, né? Entendi. Eu fiz mesmo essa questão, essa pergunta, pensando um pouco sobre o impacto das fake news, né? Que a fake news, ela atua no campo da tecnologia, da rede social, e entendendo um pouco como ela atrapalha a questão da informação, ela também, de certa forma, ela potencializa essa ideia de que a notícia ela tem uma potência de informar, e o mesmo modelo, porque a fake news ela é dentro do modelo de notícia, ela acaba trazendo, noticiando, informando sobre notícias falsas. Então eu pensei essa questão desse impacto pensando um pouco essa questão de como ela circula dentro do campo da rede social e como as pessoas acabam tendo acesso a essa informação que não é verdadeira, que não acaba informando, mas desinformatiza. Então, essa pergunta foi mais ou menos relacionada a isso. Eu acho que a senhora conseguiu me responder bem. A segunda pergunta que eu fiz é pensando um pouco sobre um episódio super emblemático que aconteceu dentro da cobertura do Covid-19, que foi, e ela é o seguinte, né? Um dos episódios emblemáticos durante a pandemia no Brasil foi quando diversos veículos de comunicação, como a Globo, a Extra, a Folha de São Paulo, se uniram para dar transparência aos dados de mortes e contaminados por Covid-19, que tinham sido restritos por Bolsonaro. Esse momento ele foi marcante para a história do jornalismo brasileiro? Se sim, eu queria saber por quê. Eu acho que super foi, porque o jornalismo ele não existe sem as fontes oficiais, né? O jornalismo como discurso social, ele é um discurso de narrativas e ele sobrevive de um modo de relatar que se assegura na ciência e na estatística. Sim. Quando o governo, que é a fonte que a gente chama de fonte oficial, uma fonte de primazia do Estado, não consegue operacionalizar informações e boletins informativos com a saída do Mandetta, do primeiro-ministro, né? Isso ficou muito claro, que o Mandetta cria um trabalho técnico no ministério dele, né? Só que ele passa a protagonizar o governo, né? Assim, ele era um ministro apagado, que nunca participava das tretas do governo Bolsonaro no seu primeiro ano, em 2019. E aí, quando acontece a crise sanitária, todos os holofotes de coletiva de imprensa vão para ele e sua equipe. E ele tinha um governo extremamente técnico, já estava fazendo um trabalho de base no SUS, né, de resgate do SUS, de novas políticas longitudinais para o SUS. Então, ele passa a estar nos holofotes, e aí, quando ele sai, esse compromisso do governo em manter informações atualizadas, ele passa a não existir mais. Até porque Bolsonaro vai defender, né, uma medicalização com a cloroquina, um discurso de que não é tão grave assim, é a metáfora da gripezinha. Então, dar dados oficiais poderia criar na cabeça desse governo fascista, né, uma ideia de alarmismo. Uhum. Então, quando os veículos de imprensa se reúnem para poder criar um sentido de jornalismo de serviços, né, que a gente chama,
e gerar dados, ele cria um protocolo novo. Já estava acontecendo alguns movimentos na imprensa, por exemplo, o caso do Intercept ter feito algumas denúncias em 2019 sobre, né, o Moro e o caso da Lava Jato, né, que a gente chamou de Vaza Jato, né, pelo Intercept. O Intercept ali já apontou um movimento que a imprensa já estava fazendo de se conglomerar para agir coletivamente, porque o Intercept publica depois muitas matérias que eram furos em torno dessa cobertura, vão parar em diversos veículos de imprensa tradicionais. Então, esse movimento que a imprensa fez em 2009 já mostra uma tendência a esse tipo de ação coletiva, o que é extremamente produtivo e benéfico para o jornalismo brasileiro. Porque em tempos de fake news, o que os veículos do mainstream fazem? A questão do fake news ela não é nova, ela já é anterior ao governo Bolsonaro. A gente estava num crescente, porque como a gente mudou o polo de procura informacional, quer dizer, o começo da cabeça da informação, onde ela circula, são as redes sociais, e também os conversadores instantâneos, como o WhatsApp, quer dizer, o polo informacional está nesses espaços, está dentro das nossas redes de narrowcasting, né, que a gente cria laços sociais ali, se informa a partir disso. O que vai acontecer é que um indivíduo, ele passa a não discernir mais o que é informação de um veículo tradicional, o que é informação do blog do primo dele, ou de blogs fake, ou de blogs extremistas, né? E aí a dimensão política, da discussão política, né, vem com muita força nesse sentido. Então a gente passa a ter, nessa experiência do gerar dados, porque o jornalismo não é um lugar de gerar dados. Sim. O jornalismo é um lugar de analisar dados e gerar interpretações a partir dos dados. Então ele vai o tempo todo beber na ciência e também na estatística enquanto ciência para conformar a sua narrativa. A gente ensina na graduação de jornalismo que o estudante de jornalismo precisa aprender a apurar buscando dados e fontes humanas. Então, os dados são fontes documentais. Nesse sentido, quando a gente se ocupa de observar esse fenômeno da geração de dados pelo esse consórcio, você acaba criando um contraponto com o Estado. Né? É um pouco o papel que os editoriais faziam na imprensa antiga, de se confrontar com o Estado, como gênero jornalístico digital. Então há um confronto, você se embate com dados que querem mascarar a realidade social, porque você tem duas crises durante a pandemia, o que gera muita pauta jornalística, que gerou um material riquíssimo para o jornalismo. Você tem a crise sanitária e a crise política, no caso brasileiro. Verdade. Um dos poucos países do mundo em que você teve duas crises. E essas crises vão aflorar também novas narrativas jornalísticas. Você tem para o jornalismo um caldeirão cheio. Nunca foi tão bom fazer jornalismo durante a pandemia, porque você não tem como parar de noticiar o tempo todo sobre tudo. Verdade. Lógico que agora o campo noticioso mudou. Nesse segundo semestre, pós-primeira crise global, né, que teve aquele alvoroço global, mundial, você está vivendo um outro momento da pandemia, em que o noticiário agora está pendendo a outras perspectivas, a outras pautas. Mas o cenário do primeiro semestre foi assim, pavoroso socialmente, a gente entrou num estado de calamidade pública, e ao mesmo tempo você teve para o jornalismo um grande pauta. Você acredita que essa parceria entre os veículos ela pode continuar? Porque tem essa questão de quem tem a notícia primeiro, né? Essa questão de vender, quem vende a notícia primeiro. Pois é, mas o furo jornalístico deixou de ser uma questão há muito tempo, eu acho. Eu acho que o jornalismo está sobrevivendo, esse jornalismo do mainstream, dos grandes veículos, ele está sobrevivendo da customização de conteúdo. Né, das assinaturas digitais, e não mais E aí, assim, o furo em si mesmo, ele deixou de ser um lugar, porque como a notícia chega primeiro, pelo que a gente chama de comunicação open source, todo mundo fala ao mesmo tempo. Sim. Então a primazia da informação, mesmo que ela não seja trabalhada jornalisticamente, não é necessariamente mais do jornalista. A primazia da informação vem de todos os lugares, todo mundo é o primeiro a dizer, todo mundo tem o direito à palavra, né, que a gente chama de liberação do polo da emissão. Você passa a ter o direito ao dizer. Se esse dizer chega a muita gente, isso vai se dar dependendo do funcionamento das suas redes. Então, o furo deixou de ser uma questão dentro do campo do jornalismo
que se professou e se construiu durante a cibercultura, né? Agora, eu acho assim que além disso continuar, eu queria fazer algumas observações assim, Bia, em relação ao que de fato aconteceu com esse jornalismo nesses últimos 7, 8 meses, né? Eu acho que algumas coisas, você já disse essa questão do uso de dados coletivos, que isso veio para ficar. Isso também tem a ver com o movimento do fact-checking, que já estava acontecendo nos últimos 2 anos. Sim. Na verdade, já estava acontecendo nos últimos 4 anos, porque o hiperdimensionamento das fake news, caudatária e arregimentada também pelo processo de robotização da notícia, os robôs, né, que vieram para criar audiência. Então, os robôs foram criados em redes sociais para gerar audiência. Essa robotização da notícia asseverou o processo das fake news, tornou ela mais potente. E aí os veículos de comunicação que têm uma história, uma memória, acabaram buscando utilizar o recurso do fact-checking para poder se contrapor, né, a essa onda fervorosa de notícias falsas sobre tudo e todos, inclusive sobre pessoas públicas e fatos sociais, né, que se opusessem ao grande sistema, ao establishment. Então, por isso que eu acho que esse consórcio de empresas de jornalismo produzindo dados sobre a Covid é a maior prestação de serviço que esses veículos poderiam fazer. Eu concordo. Porque dimensiona, porque na verdade, quanto mais você fizer isso, mais você tem chance de pensar as métricas para a saúde pública também. Porque o número de mortos, o número de leitos ocupados, o número de respiradores no Brasil, você acaba tendo essa perspectiva, né? Você sabe que eu tô congelada ainda pra mim aqui? Mentira, pra mim você tá se mexendo a beça. Eu tô Mas a minha cabeça tá aparecendo? Tá, minha cabeça tá aparecendo. Tá tudo aparecendo, tá aparecendo o rosto inteirinho. Pra mim, eu não apareço aqui, pra mim. Eu fico no início estranho. do chat eu também não tava aparecendo pra mim, mas agora eu tô vendo tudo direitinho. A minha terceira pergunta, que acaba sendo a minha última também, ela reflete um pouco sobre essas questões da assinatura, né? E ela é o seguinte: o jornalismo profissional ganhou forças na pandemia de coronavírus. Só o Globo, por exemplo, chegou em números históricos de acesso em cobertura sobre o Covid-19. Segundo a Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, em tempos de crise, leitores buscam se informar com fontes de informação que são consideradas confiáveis. Na sua opinião, essa procura pela confiabilidade das notícias é uma mudança fixa no leitor ou só mais um reflexo do medo da pandemia? Essa preocupação de onde vem a informação, né? Quem é o emissor? Talvez a gente tenha adquirido um novo hábito ou retomado, que eu tenho uma tese, eu estou até escrevendo um artigo sobre isso. Eu tenho uma tese, eu acho que o jornalismo, aconteceram alguns movimentos importantes na valorização do jornalismo nos últimos 7 meses. Eu pontuaria algumas coisas. Primeira coisa é que, assim, por exemplo, um fator que balizou muito essas mudanças nos parâmetros do papel do jornalismo tem a ver com as TVs fechadas, né? As TVs a cabo, as TVs por assinatura. Por exemplo, o lançamento da CNN Brasil no dia 15 de março, um dia antes do início do lockdown brasileiro, né, que os governos anunciam as restrições de isolamento social, foi um divisor de águas na minha percepção. Porque a CNN Brasil, ela vem para concorrer com a Globo News e com a Band News, né? TV. E como todo mundo ficou confinado em casa, e hoje você tem, depois de 25 anos de TV paga, TV por assinatura, você tem um número extenso de pessoas com TV paga, TV por assinatura no Brasil, sobretudo nas zonas urbanas, né? Você teve um barateamento do custo da TV paga, então muita gente tem acesso e audiência nessas TVs all news. Então, quando a CNN chega ao Brasil, no dia 15 de março, a CNN é uma emissora antiga, que tem mais de 60 anos de vida. Ela tem a americana, que é a principal, que é super de direita, e a espanhola, da América Latina, em outras línguas. Mas ela se conforma aqui como uma mídia, assim, do mainstream tradicional, mas ela passa a ter ela já começa com altíssima audiência, porque ela começa junto com o confinamento. Então, ela é um case interessante para a gente olhar
de como que a gente passa a ficar mais atento aos veículos, porque a gente está em casa. E o que você faz em casa? Você vê televisão, né? Você vê mais televisão, você ouve mais rádio, você lê mais notícia. Então, eu acho que houve uma procura pela notícia. E aí, eu acho que eu concordo com você, Bia, que foi por causa de um certo pânico social. Afetou diretamente o cidadão. O que vai acontecer com a minha vida? Eu preciso entender essa bagaça. O que está acontecendo no mundo? E não era uma coisa brasileira. Era uma coisa mundial. O problema era mundial. E aí você tinha um festival de assuntos importantes para a imprensa tratar. A imprensa passa a ser a voz dominante, na minha percepção, de um discurso de autoridade. Porque o que estava acontecendo com a imprensa é que a liberação do polo da emissão, remetendo aí ao André Lemos, quando ele fala que o indivíduo... Que você tem duas perspectivas, duas marcas diferentes nos estudos em comunicação sobre o papel da imprensa. Você tem as mídias massivas e pós-massivas. As mídias massivas são as mídias hegemônicas, né, estruturadas ao longo do século XX, que tinham e detinham o direito do dizer. Então você tinha os veículos de rádio, offline, impresso, revistas e jornais e TV, os lugares de fala, né, do establishment. Então toda a bibliografia em comunicação criticava esse lugar de fala do establishment. Por isso a noção de hegemonia dos veículos e da imprensa. Então elas tinham um lugar de fala poderoso e tinham um poder, obviamente, de condução de públicos, né, de condução das massas. Com a chegada da internet, né, da TV a cabo, da telefonia móvel, toda a década de 90, você tem uma migração desse processo de audiência para as redes, para a sociedade em rede. Então essas mídias que também estão na internet, que também estão representadas no ciberespaço, que também estão convergentemente associadas ao discurso digital, né, e do ciberespaço, elas vão ter um pouco de perda de credibilidade em função de nós construirmos nossas próprias redes enquanto pontos nodais. Então, a sociedade em rede vai dar ao indivíduo um lugar de múltiplas informações através de outras fontes. A gente desloca o lugar da mediação para além dos meios. Então, você tem um grupo da família no WhatsApp, você tem os conversadores todos instantâneos, você tem a internet como espaço de procura e pesquisa, e, obviamente, suas habilidades cognitivas vão te dar uma maior ou menor dimensão para apurar. Você tem redes de influência que não são só a imprensa. E aí você também tem, com a digitalização das redações e também com a crise do mercado global, nessa relação entre emprego, ocupação, trabalho e profissão, dentro da sociologia do trabalho a gente estuda isso, você tem um desmantelamento da profissão de jornalismo. Né? Um desmantelamento, você tem uma precarização total, você tem uma oferta muito grande nos centros urbanos de profissionais formados e você tem uma procura muito grande por emprego e por pouca oferta. Isso, e aí um passaralho danado, uma modificação nas redações, porque aí o jornal passa a não vender mais assinatura, ou seja, se as empresas do mercado de mídia, tanto as empresas jornalísticas quanto o mercado fonográfico, editorial, indústria livresca, cinematográfico, precisam se reorganizar, se reestruturar. Isso cria uma crise na profissão muito grande. E aí, o tio do churrasco, que manda uma mensagem no grupo do WhatsApp, passa a ter tanta validade o que ele diz, como o jornal que você sempre leu. E os jovens passam a não criar nenhuma relação com essas marcas jornalísticas. Porque você abandona o suporte, por exemplo, ninguém mais compra o jornal em papel, mas as pessoas leem. Sim. O que elas leem? E onde leem? Qual é a ponta da informação? Elas leem suas redes. Então, por exemplo, eu tenho 6 ou 7 veículos no meu Facebook e no Insta que eu sigo religiosamente porque eu gosto do que dizem. Então, eles vão me atualizar também. E também a minha própria rede, que é formada por jornalistas, professores, estudantes, amigos intelectualizados, vão me trazer nas suas mensagens produzidas, das coisas que eles se engajam, que viralizam, informações novas para mim. Então, eu me alimento dessas próprias redes também. E hoje a ponta da informação, o iceberg da circulação da informação, são as redes. A gente entra no Instagram, no Facebook, no Twitter e no WhatsApp, basicamente, para se informar. E aí sim, você pode ou não sair dali. Por exemplo, as emissoras de TV fizeram um movimento importante nessa pandemia, essas de TV ou News, que elas criaram conteúdos para Instagram sem o cara precisar nem ir para a emissora. A BBC News, por exemplo, ela fez um trabalho brilhante de vídeos de 6 minutos, mais de 20 vídeos, falando sobre a pandemia, com resumos
né, cheguei a ver. informativos semanais. E aquilo ali o cara não vai nem na BBC. Então a marca, ela se espalhou pelas redes. Sim. Não importa se você vê a notícia no site da BBC ou se você ouve a rádio BBC Brasil. O importante é que a marca BBC está te trazendo informações. Então, eu acho que a gente passou a olhar com mais cuidado as marcas que informam, porque são marcas. No mundo corporativo, elas são marcas, né? Então, isso aconteceu de uma forma muito ostensiva, essa questão da busca da informação, da gente permanecer em casa. Eu acho que o caso George Floyd, no dia 25 de maio, a morte dele, trouxe um movimento de aglomeração em ruas em meio à maior crise da pandemia, o maior pico da pandemia em todos os países do mundo. Ao mesmo tempo, você teve movimento de ir às ruas, né, daquele Vidas Negras Importam, a bandeira do... Então você tem um repensar sobre a questão do racismo estrutural, né, e aí você tem aquele caso na TV fechada, né, da transmissão do programa Em Pauta só com jornalistas negras, e Heraldo Pereira no comando, e você tem a Maju Coutinho, a Aline Midley, a Lilian Ribeiro, a Flávia Oliveira e Leide Silva fazendo aquele quadro de comentários sobre a morte dele no programa Em Pauta da Globo News, que é extremamente composto a vida inteira por jornalistas brancos, né, e sêniors do jornalismo, branco e sêniors. Eu pegaram jornalistas sêniors, negras, mulheres, e Heraldo no comando. Aquilo foi um furdunço discursivo nas redes e trouxe essa questão da representação do jornalismo negro. Isso foi um ponto importante no primeiro semestre. Então, outro ponto importante, a gente teve, com a oportunidade da comunicação remota, com as plataformas de videoconferência, com as pessoas confinadas em casa, estabelecer um novo relacionamento com as fontes de informação. Então, você via muito nos telejornais, nos radiojornais, nas matérias impressas e digitais, o uso de vídeos, de fontes especializadas, sobretudo, de pessoas que filmaram de casa. Também o jornalista em estado de home office, que metade das redações, todas elas, ficaram em casa e metade trabalhando, em alternância de turno. Então, a gente já tinha um processo de precarização da profissão com a terceirização do trabalhador jornalista PJ, freela que trabalhava em casa. Então, o home office já era uma realidade nos últimos 20 anos para o jornalismo, e com a pandemia virou uma realidade para todo trabalhador intelectual, porque o trabalhador braçal, ele não pode ficar em casa. O trabalhador da indústria de alimentos, o trabalhador da farmácia, o trabalhador que trabalha no supermercado, o entregador do aplicativo, o trabalhador braçal, laboral, né? Ou ele recebeu auxílio, caso camelô, ou ele foi trabalhar, porque ele trabalha nas indústrias de prestação de serviço básico. O trabalhador intelectivo, que trabalha na empresa, o formado com terceiro grau, ele ficou em casa. E ele ficou em casa e ele teve que o professor ficou em casa, ele teve que se haver com esse home office. E aí o jornalista mais ainda. Então eu acho que houve uma mudança no paradigma de relacionamento com fontes. Eu acho que as emissoras de TV, que trabalham com imagem, sobretudo, e as emissoras de rádio, que trabalham com arquivos sonoros, descobriram na pandemia um novo modo de captura de fontes especializadas. Porque você tem 3 atores sociais importantes na narrativa jornalística. Você tem a fonte testemunhal, aquela que vive as coisas, que também, então, o cara que com Covid que se recuperou, deu uma entrevista para um programa de TV. Gravou de casa super bem, com uma imagem boa. Então você conseguiu conciliar a comunicação remota e a qualidade técnica dessa comunicação remota. Então acho que o jornalismo descobriu, o jornalismo, a indústria cinematográfica, a indústria televisiva, da novela, dramaturgia, todo mundo que trabalha com linguagem audiovisual, descobriu nesse filão da comunicação remota uma nova possibilidade. Né? Uhum. Tem até um programa que a Globoplay lançou agora, super bonitinho, uma série com 4 episódios, Amor e Sorte. O último passou ontem, sobre casais que são casados, ou no caso, mãe e filha, como a Fernandona e a Fernandinha, que falam um pouco dessa pandemia, né? E eles filmam de casa e tem uma equipe remota que trabalha com eles. Isso aí é a indústria da televisão e do cinema se aproveitando dessa modalidade. Então, eu acho que a gente teve alguns ganhos
do ponto de vista da utilização da comunicação remota para a comunicação das mídias de mainstream. Também, por exemplo, as redações de jornal impresso, elas vinham nos últimos 5 anos, porque a gente fez uma etnografia dessas redações, trabalhando com as suas TVs nas mídias sociais. Então, o Estadão, a Folha, a Carta Capital é super interessante, o Jornal Globo, o Jornal Dia, o Jornal Extra, o Meia Hora, todos trabalhando com as suas TVs, com boletins informativos, o G1. E aí, isso já era um movimento das mídias tradicionais, das redações, trabalharem com o audiovisual também. Então, eu acho que uma tendência a cada vez mais o audiovisual prevalecer nessas marcas, porque agora não tem mais como separar CNN da BBC, do jornal O Globo, da Rede Globo, da Carta Capital. É tudo espaço discursivo que aparece nas suas redes. O leitor final, o receptor, ele vê aquele veículo que ele gosta, não importa, porque esse veículo que ele gosta vai estar trabalhando audiovisual, podcast, texto, imagem. Então, todos esses veículos estão trabalhando em perspectiva hipermídia. Acho que a pandemia, por questões de comunicação remota, trouxe novos formatos e perspectivas. Então, você tem um novo relacionamento com essas fontes. Você teve, no caso brasileiro, né, uma reflexão muito grande sobre esse jornalismo negro e o jornalista negro no mainstream, são esses jornalistas da Globo, né? Você teve um asseverar desse home office, né? E talvez isso seja ruim, porque todo trabalhador quer trabalhar, e se você acomoda o trabalhador no home office, o trabalhador jornalista, você usa só o capital intelectual dele, ele perde os seus direitos como trabalhador, gera um movimento dos últimos 20 anos para o trabalhador jornalista. Então, muitas coisas aconteceram nesse sentido, né? Na minha percepção. Assim. Entendi, professora. Eu estou só anotando aqui, que tem uma coisa que eu quero pesquisar depois. As minhas 3 perguntas que eu tinha preparado para essa conversa são essas. Eu acho que foi um bom início para a gente testar essa questão das nossas séries, né, esse novo projeto. Eu só queria acentuar, antes da gente terminar a live, que no dia 15 de outubro, a gente já tem marcado a nossa segunda live, que ela vai ser intermediada pelo Bruno Cruz, né, que é o nosso petiano do curso de turismo. Ele tinha até me passado o tema. Tá? Hotelaria. E aí ele vai falar, o tema dele vai envolver um pouco sobre esses impactos, né, do Covid-19 no turismo brasileiro. Então eu convido a todo mundo que está acompanhando a gente agora nessa live para seguir a gente, para ficar por dentro das nossas transmissões, das outras lives que vão acontecer por aí. Eu queria agradecer a Simone pelo seu tempo, pela sua troca de informação. Eu fiquei um pouco nervosa no início, mas agora eu já tô por dentro da situação. Você quer fazer algum apontamento, professora? Primeiro eu queria te agradecer, Bia, entrar nessa empreitada conosco. Para quem não sabe, essa conversa que a gente está tendo aqui vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, do programa PET Dimensões. Eu queria só reforçar que o grupo PET Dimensões da Linguagem é um grupo muito plural. Sim. Tem saudades também, Cleiton. Estou vendo o Cleiton falar aqui. Bruno está aqui, que é o nosso próximo entrevistador. Eu acho que para o estudante de graduação, assim, uma reflexão rápida sobre todo esse processo desse projeto. Nós temos um projeto, eu vou falar um pouquinho, que eu faço parte desse projeto também. Nós temos esse projeto Gigantes, que a gente começou no passado, no nosso grupo PET. O nosso grupo PET Dimensões é um grupo muito plural. Sempre foi, ele foi criado pelo professor Mário Nilman, em 2011, na Rural. Não sei se todo mundo sabe o que é o PET. O PET é um programa lindíssimo, que é subsidiado pelo governo, com bolsas para estudantes e tutores. E existe mais de 865 grupos PET no Brasil. E nós somos um grupo PET Conexões. O que é um grupo PET Conexões, para quem está aí assistindo a nossa live, né? É um grupo que trabalha com diversidades sociais. Ele não é um PET curso. Por exemplo, lá na Rural, nós temos 16 grupos PETs agora com PET Saúde, tem mais 2 grupos PET Saúde. Mas a gente tem PET curso na área, por exemplo, de engenharia, física, sistemas da informação, educação no campo, né, veterinária. E nós temos o PET Conexão nas áreas, por exemplo, de a matemática. Aí o PET Conexão nós temos na área de inclusão social, que é o PET, né, de inclusão social. Nós temos o nosso, temos o de etnodesenvolvimento, temos o PET Conexão de Saberes lá no ITR, temos o PET Baixada, que trabalha com cultura negra no IEM,
E aí esqueci também de falar que tem o PET Geografia, que trabalha a questão dos cursos. Então os PETs curso, em alguma medida, eles auxiliam, são formados por estudantes daquele curso e auxiliam com programas de ensino, pesquisa e extensão, auxiliam os estudantes e aquele curso e a sua formação, inclusive a sua pós-graduação. Nós não, nós somos um PET diverso. E atualmente, nós somos 13 comigo, né? E temos alunos de jornalismo, temos 4 meninas, inclusive Bia maravilhosa, nossa próxima Maria Beltrão. Temos estudantes de serviço social, me ajuda aí, Bia, hotelaria, psicologia, matemática, belas artes, sistemas da informação. Então nós somos um curso com muitos projetos. Um desses projetos é o Projeto Gigante, que sempre trabalhou com escolas. A gente tinha um trabalho ano passado com a escola Panaro Figueira, no quilômetro 41 de Seropédica, mas por conta da pandemia, tudo que a gente planejou para fazer esse ano com a escola, a gente não conseguiu. Então a gente entendeu que seria interessante a gente trabalhar a formação universitária, porque o objetivo desse grupo gigante é trabalhar com conhecimento e formação. E aí, por isso, então, que os meninos criaram esse projeto e a gente está fazendo o primeiro piloto. Então, eu queria agradecer a Bia por topar essa empreitada comigo. Muito bacana. Vamos marcar a próxima. Né? No ano que vem, vamos chamar os professores do curso de jornalismo para vocês 4 entrevistarem eles. Acho top, porque eles vale muito a pena. Eu acho que a galera tem muita coisa a dizer lá. Sobre muitos assuntos, né? Falar. Sim. Da área de jornalismo, né? E coisas que a gente pode discutir, né? Agora, eu queria falar uma última questão a respeito do futuro do jornalismo nesse processo. Eu acho que todas as profissões, tem uma questão que tem a ver com a sociologia do trabalho, que ela é maior que o jornalismo. Acho que todas as profissões entraram num estado de atenção sobre o funcionamento da vida cotidiana, porque eu acho que essa doença, a Covid-19, ela trouxe um alerta sobre o nosso modo de viver, a vida urbana, as nossas escolhas, e a percepção de que isso pode acontecer de novo, porque essas doenças respiratórias, elas são pandêmicas. Né? E a gente está à mercê, por exemplo, agora, de um momento de esperar esse vírus passar através da vacina, né? Então a gente ainda está muito mobilizado. Eu acho que também essa coisa do home office, de trabalhar em casa, eu falo por minha experiência própria como professora. Foi muito cansativo, eu trabalho muito mais do que indo, mas o não ir ao trabalho também deu um descanso, porque eu trabalho, por exemplo, muito longe da minha universidade, né? Eu moro muito longe do meu trabalho. E fez a gente pensar muito essa questão da nossa relação com o tempo. Então, eu acho que as profissões todas, intelectivas, sobretudo aquelas que trabalham com a capacidade mental do trabalhador, vão investir nessa coisa do meio período, de trabalhar em casa também. Mas para isso, o que tem que acontecer, já voltando à sua primeira pergunta para encerrar minha fala, é melhorar a nossa potência tecnológica. Porque como a exclusão digital é muito grande, por exemplo, só para a gente finalizar, a rural, a universidade pública, né, ela tem alguns condicionantes muito complicados, né, que é a questão da conectividade. A gente pouco consegue fazer coisa. Ontem eu estava dando aula e minha conexão caiu 2 vezes. E você perde o ritmo da aula. Então, assim, os nossos alunos, eu tenho alunos que só conseguem se conectar pelo 4G no celular. Eles não têm Wi-Fi em casa. E não tem câmera. E não tem como nem falar. Porque às vezes estão trabalhando durante a aula. Porque a aula foi agendada num horário que não é o horário do curso, né? Horário, por exemplo, estou dando aula só à tarde, o curso da gente é noturno. Né? Então as pessoas elas estão com limitações em relação à sua capacidade de expressão tecnológica. Um celular para o aprendizado, por exemplo, é extremamente limitado. Você assistindo uma aula pelo computador, você tem muito mais chance de aproveitar a potência da aula do que no celular, em que você só fica no lugar da escuta. Sim. Então, esses elementos todos criam um problema. Então, a gente, no caso brasileiro especialmente, diferentemente do que aconteceu no mundo inteiro, eu acho que a valorização da imprensa foi mundial. O que aconteceu com a imprensa foi mundial. Nós tivemos porque a questão da fake news também é mundial. Só que no caso brasileiro, por questões de letramento, de analfabetismo político também, de falta de conhecimento dos nossos direitos como cidadãos, do entendimento da nossa história, da nossa memória,
essa questão do fake news ficou muito mais asseverada. E a gente vê isso como resultado das eleições de 2018. Mas, assim, o que está em questão também é que a valorização da imprensa foi um movimento de caráter mundial, porque a gente passou a dar mais atenção, estou falando dos sentidos, ao ouvir, ao ver, e a saber sobre o que está acontecendo, pegando em fontes legítimas, porque elas são mais credíveis. Então, acho que tudo teve a ver com a credibilidade da fonte. Né? A credibilidade da fonte trazendo uma referência, né, da informação precisa e certa. Porque a gente sabe que um veículo de comunicação, ele não vai dar uma barriga, como a gente fala no jornalismo, ele vai procurar dar informações precisas. Então, tudo isso corroborou com esse processo. Então, eu queria te agradecer, Bia, por essa entrevista. Foi muito bem. Você está de parabéns. Você que está de parabéns, muito obrigada. Mais uma vez, vamos aqui frisar, né, que no dia 15 de outubro a gente vai ter nossa segunda live. Então, quem está acompanhando a gente, sigam a gente, que a gente vai ter agora a missão aí, né, do Bruno Cruz, para ele falar um pouquinho sobre a questão do turismo e os impactos, né, que gerou devido ao Covid-19. É isso, professora, muito obrigada. Eu queria... Agora, será que eu encerro aqui direto? Estou com medo de clicar nesse X. Será que aqui eu acho que eu... Eu acho que você pode clicar, eu saio da tela e você encerra. Ah, é? Eu acho que eu vou clicar aqui então. Então, muito obrigada, tá, professora? Até a próxima. Parabéns. Beijão. Nada. Tchau, gente. Obrigada.